De 2 Coríntios. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas, agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais provas de que, em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não conheceis, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, quando, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. O Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Irmãos, esse primeiro versículo desse capítulo 13 é uma coisa que há algum tempo eu vinha pensando, né, que é sobre a questão por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. A gente sabe que esse é um procedimento do Senhor, né, de Deus, e sempre foi assim desde lá do início da palavra dele em Gênesis, né, e hoje também foi assim também com Israel, o povo de Deus aqui, né, terrenal, e assim também com a Assembleia, né, a Assembleia de Deus, e nas nossas tratativas aqui, né, as nossas responsabilidades aqui como Assembleia de Deus, e de ser porteiro, né, de estar com a responsabilidade de receber irmãos, estarmos com a responsabilidade também de cuidar para que a mesa do Senhor, né, não seja, vamos dizer assim, contaminada ou estejamos associados a alguma contaminação de pecado. E então esse é um princípio, né, das 2 ou 3 testemunhas, bem firmado, né, na Assembleia. Até mesmo quando o próprio Senhor Jesus fala do lugar, né, de reunião, ele fala, né, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, né, ali eu estarei no meio. A gente lembra quando ele falou isso lá em Mateus 18, o contexto ali também era numa questão administrativa que a Assembleia
foi chamado a resolver depois que duas ou três testemunhas foram chamadas, né, para tentar resolver a questão entre dois irmãos, e não conseguindo, foi levado à Assembleia, né, para resolver. Aí o Senhor Jesus coloca esse versículo que é bem conhecido de todos nós, né, Mateus 18, 20, eu não sei se eu estou falando corretamente, eu vou ler ele aqui, Mateus 18, 20, onde ele fala: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aqui, a gente está vendo o Senhor falando aí de dois ou três, que é o mínimo, né, de varões, de homens, para confirmar toda a palavra, né? Então, na uma assembleia ser constituída, deve existir, no mínimo, aí dois varões ou três varões, né? Até tem um irmão aqui em Salvador que sempre fala assim, meu irmão, acho que Cláudio não está aí, né? Ele sempre fala assim, não é, o senhor não falou 2 ou 3 mil, não, ele falou duas ou três, que às vezes a gente vem de lugares onde a quantidade, né, é o que vale, vamos dizer assim. Mas aqui o senhor já prevendo esses últimos tempos aqui que nós vivemos, onde se dá esse valor a essas coisas de quantidade e não do lugar realmente, da pessoa dele, fala de duas ou três testemunhas somente. E então esse é um princípio, e não é um princípio que foi estabelecido aqui na Assembleia, mas sim um princípio que vem desde lá de Gênesis. Se a gente for olhar, por exemplo, lá quando o Senhor deu a Noé, né, a, a incumbência, né, de fazer a arca e de pregar, né, aquele evangelho, né, digamos assim, de que viria um juízo e a salvação estava ali na arca, né? Quando ele faz aquilo ali naquela época lá, no início, a gente vai se os irmãos forem ver ali, ele não era uma testemunha só, né? Noé tinha, na verdade, o pai dele e o avô dele, né? Que também, né, vinham daquela linhagem ali que vinha de Sete, né? Sete foi o filho que veio para Adão depois de que Abel foi morto, né? Caim matou Abel, depois a Eva veio, teve Sete, e de Sete seguiu essa linhagem daqueles que mais tarde invocaram o nome do Senhor, né? E essa linhagem aí veio também o avô de Noé, que se não me engano foi o homem que mais viveu, né? Na Terra, os anos de vida dele foram mais longos, me esqueci o nome dele, e também o pai dele. O pai dele morreu 5 anos antes do dilúvio vir. Então, se levou mais ou menos 120 anos para ser construída a arca. 5 anos antes, o pai dele morreu. Até o nome que o pai dele deu a Noé é um nome realmente que já falava previa já a, a missão, né, que Deus daria a Noé ali de estar construindo a arca e de estar pregoando, né, o juízo de Deus que viria sobre aquele mundo. Então, o pai dele morreu 5 anos antes do dilúvio. E o avô dele, que eu esqueci o nome, morreu apenas, se não me engano, 2 meses antes do Matusalém. dilúvio. Matusalém. Isso, Dá, obrigado. Obrigado, Marta. Matusalém, que é o avô de Noé, ele morreu, se não me engano, 2 meses, foi um mês antes do dilúvio. Na verdade, foi isso mesmo. Então, naquela época ali, tinha duas ou três testemunhas, as pessoas podiam dizer, não, é você, só você que está falando isso aí e tal, mas tinha também o pai de Noé ali, que morreu acho que 5 anos antes, tinha um avô dele que morreu apenas 2 meses antes, né, então o dilúvio só veio depois que Matusalém, né, morreu ali, aí depois veio o dilúvio, e aí só ficou realmente Noé, né, como para estar apregoando aquilo, e ele e a família entraram na arca.
Então, você vê aí já ainda o princípio de 2 ou 3 testemunhas. O Senhor nunca deixou de cumprir e de estabelecer esse princípio, desde lá de Gênesis, né? A gente vê isso. E quando o Senhor Jesus veio aqui também, né? Se a gente lembra lá do batismo, quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, né? Veio uma voz do céu, então Deus, falando: "Este é meu filho amado", né? E depois uma pomba, né, que é o Espírito Santo ali, né, veio em forma de pomba. Então, temos ali também o testemunho, né, de dois, falando da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é para que a verdade seja estabelecida. Aqui fala: será confirmada toda palavra será confirmada. Então, a própria pessoa do Senhor Jesus, quando veio, também foi estabelecido esse princípio, confirmada as palavras lá dos profetas, e o povo judeu ali presente pôde ver essa verdade, essa palavra sendo confirmada de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e até hoje, então, continua também esse princípio no meio da Assembleia, de que 2 ou 3 testemunhas confirmará toda a palavra. Por isso que a Assembleia é do mínimo 2 ou 3, tem que ter 2 varões, né, para que seja estabelecida uma assembleia ou testemunho em uma determinada localidade. Só isso, irmãos. Obrigado. Irmãos, é o que nós encontramos aqui em Deuteronômio, no capítulo 19, no verso 15, diz assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Né? Assim, eu não quero discorrer muito sobre isso, até mesmo porque o irmão bem colocou, mas o propósito desse mínimo, né, de 2 ou 3 testemunhas é para que haja imparcialidade nesses julgamentos, né? Porque uma só testemunha, uma falsa testemunha pode se levantar, e quando se uma testemunha se levanta, né, não há esse poder, né, não deve ser assim considerado, mas antes nós deveremos ter, então, 2 ou 3 testemunhas, a fim de que se tenha estabelecido um determinado fato. Que os irmãos falaram, né? Interessante lá de Mateus 18, o Senhor orienta primeiro, né, antes que todo caso, né, seja levado à igreja, né, para ser julgado, ele orienta que antes disso leve, né, 2 ou 3 pessoas para, naquele caso ali, né, em que o irmão entra em contenda com o outro, para que essas 2 ou 3 pessoas, né, testemunhem da verdade para essa pessoa que cometeu a falta. Aí sim, se ela não ouvir essas 2 ou 3 testemunhas, né, e aí sim é levado à igreja, né, e se ele não ouvir também a igreja, aí a igreja, né, tem a autoridade do Senhor, né, para julgar esse fato, né, e considerar a pessoa como um gentio publicano, né. E pensando nisso aí, eu vejo aqui nesse capítulo aqui, Paulo, né, eu imagino que Paulo aqui esteja até perplexo, né, pela condição, né, que os coríntios se encontravam. Que no versículo 5, né, ele diz, examinai-vos a vós mesmos, né, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Aqui ele não está falando que a gente vai ser reprovado na fé e vai perder a salvação, né? Mas ele, pelo estado, né, que aquela assembleia se encontrava,
e, né, um estado tão decadente de pecado, né, não reconhecendo também Paulo, né, que foi Paulo que instituiu aquela assembleia ali em Coríntios, né, a gente vê lá em Atos 18, se não me engano, né. Paulo esteve ali 1 ano e meio com eles ali, né, ensinando, mas aí depois que Paulo sai, o que acontece, né? Chega o inimigo, né, e entra em vários pontos eles falharam, né? Então, Paulo, né, agora vem exortando eles, né? Olha para dentro de vocês, né? Vê se vocês realmente creram no Senhor Jesus, vê se vocês têm realmente a fé, porque esses não estão dando testemunho de fé, né? Eles não estão dando testemunho, aquele testemunho que a gente vê lá em Tiago, né? Eles não estão dando esse testemunho aqui, né? Ou seja, a fé deles, né? Eles não têm obras que demonstram a fé, né? Verídica no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo traz aqui justamente essa exortação para eles, né? Que eles se examinem, né? E que eles olhem Deus, né? O quanto, né? Que eles estão realmente, né? Errados e para ver, né? Se a gente realmente está andando em conformidade com que é a verdade, né? Eles estavam totalmente, né? Desviados dessa verdade, né? E E Paulo traz esse princípio, torna a trazer esse princípio que o Senhor Jesus ensinou, né? Porque ali a gente sabe que tinha os aprovados, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios, né? Que importa é que aqueles que, deixa eu abrir aqui, irmãos, que se manifestassem, né? Os reprovados, para que os aprovados fossem manifestados também. Se algum irmão puder me ajudar aí nesse versículo, acho que está em 1 Coríntios 10. 11. 1 11, Coríntios 11, logo, acho que é a partir do 17. Dê uma olhadinha aí. caça aqui, mano. Isso mesmo, capítulo 11, versículo 19, que ele diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste entre vós, né? Então aqui Paulo também, né, traz, né, não fica à vontade a julgar essa questão, ele traz à tona esse princípio aqui, né, das 2 ou 3 testemunhas, né, e que da forma como deve ser julgada, né? Antes a gente primeiro deve chamar aquele irmão, né, que está em pecado, que está em, né, um pecado eclesiástico, doutrinário, chama esse irmão, conversa com esse irmão no canto. Ah, o irmão não quer ouvir. Ah, então, beleza. Então, agora a gente traz à tona para a igreja. Né? Ele não quer ouvir ainda. Aí é a hora da igreja entrar, né? E tomar atitude. Porque talvez essa pessoa não seja nem um cristão verdadeiro, né? Se ela permanece nessa ignorância, né? Ela cabe isso aqui do versículo 5, né, para ela fazer, né, ela examinar a si mesma. Né? Então, essa pessoa tem que ser retirada da comunhão, né? Ela tem que ser afastada, né? O Senhor ainda exorta, né, tratar como publicano, né, como gentil, né? Ou seja, tratar como se não fosse um cristão, né, um de nós, porque naquele contexto que ele estava inserido ali, um gentil não fazia parte de Israel, né? O publicano era né? Naquela visão deles ali, o publicano era um traidor, né? Que estavam indo contra a pátria de Israel. Então, a gente trazendo esse princípio para nós, justamente isso, né? A gente julgou o mal, né? Agora é que esse irmão né? Deixe que o Senhor trate para esse irmão, né? Porque a gente nem sabe se esse é de fato um irmão, né, verdadeiro. Então, esse princípio é muito importante, é igual o Wesley pontuou aí, e deve permanecer, né, nos nossos dias. Então, é o comentário que eu queria deixar aí, irmãos.
Veja bem, irmãos, Paulo, então, ele se utiliza desse princípio, né, que ele abre essa carta, perdão, esse capítulo, para tratar disso, né, e aí ele se utiliza desse princípio exatamente para trazer o que nós vemos no verso 2 aqui, né, sobre essas questões que estavam incomodando ele bastante, inclusive, se a gente volta um pouco mais no capítulo 10, no verso 2 dessa mesma carta, ele diz assim, né, rogo-vos, pois, que quando estiver presente não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, assim, Paulo aqui, ele já, como ele estava ausente, ele já tinha falado sobre isso. Existiam irmãos ali que estavam, né, que não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo, e certamente assim eles faziam por influência desses falsos mestres. E Paulo ali, uma vez mais, ele diz que não toleraria esse tipo de comportamento entre aqueles irmãos, né? Entre aqueles que estavam contados, vamos dizer assim, entre aqueles irmãos que faziam parte da Assembleia na cidade de Corinto, né? Então, ele então meio que dá um basta, né? O desejo dele, obviamente, é encontrá-los e não ter que exercer, né, essa sua autoridade diante daqueles que não mais reconheciam ou que em tempo nenhum reconheciam sua autoridade enquanto apóstolo. O que, obviamente, era uma insanidade, né? Porque nós sabemos bem que Paulo foi um instrumento utilizado pelo Senhor para levar aquelas pessoas a Cristo. Então, assim, a gente vê tanto um misto um sentimento de cegueira, né, que se apoderou de alguns irmãos ali, e também de ingratidão, né, porque tem aqui Paulo chega a falar no capítulo, quando ele fala assim, acho que no capítulo 3, deixa eu só ver aqui, irmãos. No capítulo 3, no verso 2, ele diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, estes mesmos irmãos eram eles, né, que autenticavam, vamos dizer assim, o apostolado de Paulo, né? No entanto, havia entre estes alguns aqui, e por isso que ele diz no verso 5, como foi dito aí, examinai-vos, né, a vós mesmos, se permaneceis na fé, né? Porque alguns, diante de toda a manifestação do poder de Deus, que Paulo em fraqueza estava ali, fala do Senhor também, e no entanto havia aqueles entre eles que duvidavam, né, e que não consideravam, né, vamos dizer assim, a autoridade de Paulo entre eles. Engraçado, né, que a gente bem sabe que nenhum outro, né, existe, né, em todos os meios. Paulo é extremamente questionado, os seus ensinamentos, né, aquilo que ele traz nas suas cartas, enfim. E eu não estou dizendo pelo mundo, mas pelo meio cristão, daqueles que se dizem cristãos, né? Paulo, ele é taxado nos nossos dias, e não é de hoje, obviamente, mas que é cada dia mais, né, taxado como machista, taxado como infantil, taxado como uma pessoa intolerante, né? Sobretudo nesses dias, e cada vez mais nós vamos assistir, né, e ver no meio cristão mesmo, né? Não precisa sair desse meio para se perceber isso, como ele é tão questionado, né, pelos ensinamentos que trazia.
Engraçado que no capítulo 14 da primeira carta, ele diz assim, 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né? Então, observando todo esse relato aqui do que nós estamos vendo, como que essa oposição que se estabeleceu ali na Assembleia de Corinto, quanto ao ministério de Paulo, quanto à autenticidade do ministério dele, sobre as verdades as quais ele trazia ali para a igreja, né, a gente já vê esse mesmo sentimento, ele se perpetuou ao longo das eras, né, e nós vemos exatamente nos dias de hoje essa manifestação desse sentimento de repulsa, e as pessoas então começam a escolher em que parte, né, de forma bem conveniente, daquilo que Paulo ensina que atenta serve para eles. Então nós temos aquela questão do Ministério das Mulheres, né, e uma série de outras coisas, as quais Paulo é colocado como alguém fora do seu tempo, alguém ultrapassado, né, e tristemente, né, nós vemos tais manifestações que elas saem do meio daqueles que deveriam, né, reconhecer as palavras de Paulo, não como palavras de Paulo, né, mas como mandamento do Senhor. Desde que a gente começou a estudar, né, essa epístola de 2 Coríntios, né, a gente sempre tem aprendido dela as características, né, uma das coisas que temos aprendido nessa epístola de 2 Coríntios é a característica do ministro de Deus, né, do ministro do Senhor, o verdadeiro ministro do Senhor. A gente sabe que nessa carta, Paulo faz uma defesa, né, do seu apostolado, e com esse intuito, e com muito cuidado, né, Paulo tem sempre muito cuidado para não estar ofendendo, ou querendo se mostrar superior, ou mostrar um ar de arrogância, ou qualquer outra coisa dessa, né, ele tem um cuidado tremendo quanto a isso. Então, ele né, desde o início lá da carta, ele vem mostrando para os 2 Coríntios, e aí, né, um ensinamento para nós também, né, das características do ministro de Deus, né, o verdadeiro ministro de Deus. Então, a gente tinha lá em Coríntios alguns irmãos que estavam se dizendo apóstolos e que estavam questionando o apostolado de Paulo, e questionando o próprio Paulo na sua forma de falar, naquilo que a autoridade que Deus deu a ele, né, como apóstolo. Então, esse é um grande ensinamento para nós, onde nós podemos ver as características do verdadeiro ministro de Deus. É interessante que, antes de começar a reunião, os irmãos estavam conversando aí sobre a gente não nos ocuparmos com a mentira, mas sim com a verdade, né? Vamos dizer assim, esse era o tema da conversa aí que os irmãos estavam tendo antes, né? A gente se ocupar com a verdade, a gente nos ocupando com o que é verdadeiro, a gente identifica de forma muito fácil e rápida o que é falso, né? A gente sempre a gente já falou sobre isso aqui em algumas outras lives, né? Mas a gente nos ocupando com o que é verdadeiro, a gente sabe o que é falso, né? Quando o que é falso chega, a gente identifica logo. A gente nunca é sempre bom lembrar, né, que o Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, toda a verdade está em Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, ele é a verdade. Então, é sempre bom lembrar disso. E nessa epístola aqui, nesse último capítulo aqui,
Paulo, ele coloca, né, perante os irmãos lá de Coríntios, né, a Assembleia de Coríntios, vamos ler aqui a partir do verso 7, ele fala o seguinte, assim, ora, se alguém tiver uma tradução até melhor, assim, a minha corrigida, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais bem, embora nós sejamos como reprovados. Então, esse versículo aqui, né, Paulo coloca uma coisa assim que é característica de um verdadeiro ministro de Deus, que é o quê? É tudo o que ele faz, um verdadeiro ministro de Deus, o servo de Deus que está na verdade, ele vai fazer tudo, né, e vai até mesmo, às vezes, deixar de fazer ou receber até mesmo uma reprovação ou um ataque ou outra coisa qualquer, mas sempre pensando, né, na edificação do corpo de Cristo. Né? Então, mesmo que ele fala assim, embora nós sejamos como reprovados, ou seja, o desejo dele era que ele, por isso ele estava rogando a Deus, aí, como fala aí no versículo 7, era que eles, a igreja lá de Coríntios, os irmãos lá de Coríntios, fizessem o bem, mesmo que parecendo que com isso eles estariam sendo reprovados, mas eles não estavam, né, porque antes ele fala, né, deles se examinarem, né, verem realmente se estavam na fé, né, e para ver se realmente não estavam sendo reprovados, porque a gente sabe que aquele que é falso, ele já está reprovado. E aí, quando ele manda examinar-vos a vós mesmo, é porque aquilo que está no coração de cada um, só quem pode saber é a própria pessoa e o Espírito Santo de Deus. A gente sabe disso, né? 2 Timóteo, capítulo 2, acho que é o 19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Né? Então, ele está dizendo, examine-se, vocês estão realmente na fé, né? Se está realmente em Cristo, né? Então, porque se não estiver em Cristo, se não for um verdadeiro cristão, já está reprovado, né? Mas a intenção, né, sempre do verdadeiro ministro de Deus, do servo de Deus, com relação às coisas na Assembleia, é a edificação, né, do corpo de Cristo, a edificação, fazer todas as coisas para que o que é útil, né, para a Assembleia. Por isso, ele fala disso aqui no versículo 7, e no versículo 8 ele fala, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, mesmo, né, eles não iam nunca agir contra a verdade, mas sempre pela verdade. E aí eu queria ler aqui em Romanos capítulo 14, versos 19, Paulo fala assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para os outros, de um para com os outros. Romanos 14, 19. Então, esse intuito, né, essa intenção de sempre estar fazendo tudo entre os irmãos, com o objetivo de que a igreja, o corpo de Cristo, né, seja edificado, né, de que o meu irmão, ele seja edificado com aquilo que eu estou fazendo, o que cada um de nós está fazendo, né, é um princípio, né, que todo ministro, verdadeiro ministro de Deus, segue, e é isso que Paulo está mostrando aqui, né, dizendo que, falando dessas coisas. Aí no 9 ele fala, porque nos regozijamos de estar fraco quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição, tá vendo? Então Paulo, qual era o desejo de Paulo? É que os cristãos ali em Coríntios, na Assembleia de Coríntios, fossem aperfeiçoados, eles estivessem perfeitos
em Cristo Jesus, né? Então, ele não estava pensando nele mesmo, estava pensando nos cristãos lá, nos irmãos ali naquele local. E é sempre assim, né? As outras partes das epístolas, Paulo sempre nos exorta a gente não pensar em nós mesmos, pensarmos no outro, a gente está sujeito aos nossos irmãos, nunca nos sentirmos superiores ao nosso irmão, mas nos considerarmos inferiores e considerar o outro irmão superior a nós. Tudo isso com que intenção? Né? A intenção de que, né, a igreja seja edificada, né, e que haja perfeição, né, ou seja, nós sejamos aperfeiçoados em Cristo. E aí, ele fala no verso 10, portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Então, a gente sabe que o apóstolo, ele tinha uma autoridade que nenhum outro cristão tinha, né, ali, no início da igreja. Eles tinham uma autoridade e um poder que foi dado pelo Senhor Jesus a eles, e a gente sabe que ele poderia entregar uma pessoa a Satanás, né, ou seja, a pessoa, um irmão que estivesse num pecado para a morte, ele poderia, um apóstolo poderia entregar a Satanás, ou seja, a pessoa poderia até morrer, mesmo morrer. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 5. A gente lembra daquele fato lá em Atos, quando Ananias e Safira, né, foram perante Pedro, e ali mentiram, né, contra o Espírito Santo ali, perante a Assembleia e perante o apóstolo, e eles morreram ali na hora, tanto ele como ela, né, porque estava associada ali com o pecado do marido também, a Safira, e então eles tinham um poder, né, uma autoridade que nenhum outro cristão tinha, assim, porque eles eram apóstolos, né, eles eram apóstolos. Mas você vê Paulo falando aqui nesse versículo 10, que esse poder que o Senhor deu a ele não era para destruição, mas para edificação. E eles usavam desse poder não para destruição, mas para edificação. Então, qual é a verdade de um verdadeiro ministro cristão? Trabalhar, né? Trabalhar e servir aos outros, aos irmãos e à igreja, e primeiramente ao Senhor Jesus, para a edificação do corpo dele, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então, isso aí a gente olha e vê e entende que isso é uma verdade que Paulo está colocando aqui, e a gente aprende, e daí a gente pode, no contraste com aqueles que vêm se dizendo apóstolo e não são, que hoje ainda isso aconteceu lá na época de Paulo, com os próprios apóstolos ainda ali. Imagine agora que a gente não tem mais apóstolo, qualquer um chega se dizendo apóstolo, qualquer um se dizendo ungido de Deus, qualquer um se achega, né, e se ajunta dizendo que os oráculos de Deus estão com ele, e aí já viu. Se a gente não tiver firmado na verdade do que é um verdadeiro ministro de Deus, a gente pode cair, sermos enganados por esses falsos apóstolos, por esses falsos profetas. Por isso que essa epístola é tão importante a gente ler e aprender como né, quais são as características do verdadeiro ministro de Deus. E por fim, meus irmãos, no verso 11, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Por fim, ele exorta aí, pede, né, e os irmãos tenham um mesmo parecer. Ou seja, a gente sabe que, como estamos no mesmo terreno, no mesmo lugar de adoração, reunidos somente ao nome do Senhor Jesus, onde 2 ou 3 estão reunidos somente ao nome dele, né, nós temos que ter o mesmo parecer, né, e é o que o que Paulo também fala em outras
cartas dele sobre preservar a unidade do espírito, que é estarmos todos nesse mesmo parecer, né, nessa verdade, né, que é Jesus Cristo, o Senhor, né, e todas as verdades que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja, né, e estarmos nisso em paz, como eu li lá também em Romanos, né, que eu acabei de ler lá, Romanos 14, versículo 19, para que possamos estar vivendo em paz, e ele fala de paz de novo, né, deixa eu ler aqui de novo, ele fala, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, de novo, ele fala aqui, no verso 11 aqui de 2 Coríntios, de paz e de estarmos todos no mesmo parecer. Isso evita entre nós as disputas, as contendas, né, e as vaidades, né, daqueles que querem se sobressair sobre os outros irmãos. Tudo isso aqui, todas essas palavras aqui, essas exortações do apóstolo Paulo, essa demonstração dele do que é o verdadeiro caráter de um ministro do Senhor, nos ajuda a nos posicionarmos, a nos mantermos naquilo que é verdade, naquilo que é verdadeiro para um ministro do Senhor. E a gente sabe que todos nós somos ministros, né? Cada um tem o seu ministério, né? Segundo o dom que o Senhor Jesus vai dando, e cada um tem a sua parte de serviço para o Senhor e para a igreja, né? Para a edificação da igreja. Então, se nós sabemos disso, que o Senhor não nos deixa ociosos, mas nos dá um serviço para fazer, que possamos estar meditando em como devemos fazer esse serviço no mesmo caráter que os apóstolos e os profetas lá do início da igreja, eles trabalharam nesse mesmo caráter, né, com esse mesmo propósito, de ter paz, de ter edificação do corpo, de servir uns aos outros, né, e, por fim, se mantendo na verdade, porque aqui no verso 8 ele fala, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, nos mantemos nessa verdade dos ensinos aqui dos apóstolos e profetas, que foi nos deixado aqui nas cartas, para podermos sermos ministros do Senhor da forma correta, no caráter certo, né, de buscar a edificação dos irmãos, de buscar a edificação da igreja, de não nos impormos ou sermos mais do que os outros irmãos, mas sim de servir ao outro, né, de estar servindo ao outro nesse caráter, buscando sempre ajudar e ter paz, né, e o mesmo parecer entre nós. Só isso mesmo. Eu estava pensando um pouco antes aí, nessa palavra, né? Aperfeiçoados, que o Wesley até colocou aí também. A gente vê que nessa carta aqui, nessa última carta, essa segunda, né? De 2 Coríntios, e no finalzinho aqui, Paulo fala em aperfeiçoar por 2 vezes. Ele diz primeiro, no versículo 9, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. E quando ele vai para o versículo 11 também, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sejam do mesmo parecer, vivei em paz. Ele fala 2 vezes sobre perfeição, né? Para a gente, no caso ali, aos coríntios, né? Para que eles se aperfeiçoassem. Desculpe, o versículo 9, ele diz assim, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento.
E no versículo 11, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos. Ele usa essa palavra aqui também. Consolai-vos, sedes do mesmo parecer, viver em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Sabe que havia muita confusão ali em Coríntios. E Paulo veio consertando tudo isso, né? Através das cartas. Teve a presença dele também, por 2 vezes ali, com eles. E ele agora encerra, né? Essa segunda carta aqui, fazendo esse clamor aí, pedindo para que eles se aperfeiçoassem. Em Cristo, como dizem, deixa eu ver aqui, em Colossenses, capítulo 2, no versículo 10 diz: E estais aperfeiçoado nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A nossa posição é perfeita em Cristo, porque ele mesmo fez isso. Mas nós mesmos, andando aqui nesse mundo, precisamos, dia após dia, nos aperfeiçoarmos, ou seja, nos aprofundarmos na palavra, estarmos sempre em oração, pedindo sabedoria, estarmos em comunhão com os irmãos. E hoje, para nós, o meio de aperfeiçoamento é justamente a separação, é o se apartar. Nas 2 cartas aí, na verdade, logo na primeira carta, 1 Coríntios, a gente consegue identificar os 3 males. O mal eclesiástico, já querendo entrar, né? Entrando ali no meio dos irmãos ali, que alguns se dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, buscando assim, então, os seus líderes, né? A gente vê também o mal moral, que é aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, se não me engano, né, com aquele fornicário, que foi posto ele em disciplina. Tem também no capítulo 15, isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu lembrar aqui, isso mesmo, no versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Isso aí também é o mal doutrinal. E Paulo vem corrigindo tudo isso durante suas 2 cartas, né? Muitas perguntas que existem aí, como foi feita essa daqui da ressurreição, é porque estava realmente acontecendo ali, Paulo estava dando explicação para eles. Então Paulo agora faz esse apelo aos coríntios aí para que eles se aperfeiçoem, ou seja, que eles dêem ouvido e que eles sigam realmente aquilo que já foi dado para eles. Quando Paulo, a primeira vez que foi ter com eles, Paulo pregou somente Cristo. E depois deu instruções a eles, né? E depois teve que vir fazendo toda essa correção aí, que nós temos hoje aqui tudo bem descrito para nós, né? Então esse aperfeiçoamento para nós hoje exige essa separação também, tanto do mal eclesiástico, que está a associação desse sistema, né? É a associação com o sistema, o mal doutrinal, tomar muito cuidado com falsas doutrinas, principalmente doutrinas que desonram o nome do Senhor. Tem o mal moral também, que isso diz respeito à nossa conduta aqui nesse mundo. Para que então, quando a gente vê lá em 2 Timóteo, né? Para que a gente seja um vaso idôneo para o uso do Senhor. Não está colocando aqui não, que alguns já conhecem bem isso. Para que a gente seja usado pelo Senhor como um vaso preparado para toda boa obra. Isso se dá um aperfeiçoamento do cristão. Primeiramente, toda essa separação e também a busca pelo conhecimento da verdade, né? Como Paulo relata aqui. Em um certo momento ele diz assim que não podemos contra a verdade, mas a favor dela. E isso é a realidade. No fim, nós vamos conhecer realmente, porque só vai ficar a verdade. A mentira é algo que
vamos dizer assim, não existe, né? Mas é propagado. É o contrário da verdade que realmente existe. Então ele fala desse aperfeiçoamento, e para nós é isso. Ele aqui também diz assim: sede do mesmo parecer, no versículo 11. A gente encontra também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 mesmo, ele falando a mesma coisa. Então ele começa e termina clamando por essa perfeição, né? Ele diz assim, no versículo 10, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento em um mesmo parecer. E agora, aqui no finalzinho dessa carta, ele também diz assim: sedes do mesmo parecer, vivei em paz. Então, o fim disso tudo aí é paz. É uma comunhão feliz entre os irmãos. E nós sabemos que nossa fraqueza nos leva sempre a fazer algo ao contrário, né? Porque muitas vezes a gente esquece, né? Até o irmão Wesley falando, a gente esquece muito que tudo que nós recebemos de verdade de Deus vem de Deus, não vem da gente. E aí, muitas vezes, a gente, sabe, é um pouco rígido, rigoroso com a falha de nossos irmãos. E não deveríamos ser assim. A gente, primeiramente, deveria olhar para nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, entendermos que nós temos limitações, temos nossas falhas, e também, com isso, entender a falha dos nossos irmãos. Então, esse é o nosso aperfeiçoamento para os nossos dias de hoje. Nós temos a palavra de Deus totalmente aí revelada para nós. Quando fala aqui deixa eu ver aqui, em Timóteo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz assim, 2 Timóteo, no capítulo 3, já no finalzinho, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, parece que é reprovar isso aí, né? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esse é o fim aí do nosso aperfeiçoamento, buscando conhecer mais a Cristo, né? Pois esse também é o desejo de Deus, além de que o homem seja salvo, que venha o pleno conhecimento da verdade. Então é isso aí, irmãos. É necessário que a gente esteja nessa atividade, ou nesse exercício de fé, de dia após dia estarmos lendo a palavra, buscando realmente entender o pensamento de Deus e aceitar as exortações também que Deus faz, para que a gente se corrija nas nossas falhas e buscar a verdade. Pedir a Deus que, por sabedoria, como o Tiago fala, né? E também considerarmos uns aos outros, né? Considerarmos superior uns aos outros, que é para a gente não cair no erro de nós nos acharmos superiores. A palavra também sempre lembrando diz para que a gente não pense que nós somos inferiores. Paulo até relata isso, o que nós somos inferiores a outros apóstolos que vieram antes dele, né? Eles não são. Mas, por fim, nós somos todos irmãos, no mesmo nível, vamos dizer assim, né, aos olhos de Deus, mas quando nós tivermos nossas tratativas uns com os outros, entendermos que devemos considerar importante o outro irmão. Portanto, é preciso a gente ter esse sentimento que nós encontramos nas epístolas, essas exortações aí, assim, edificarmos uns aos outros com esses pensamentos.
Só complementando, viu, Dal? Você falou que aí em Coríntios, né, a gente encontra o mal moral, o mal doutrinal, você citou, né? E a gente pode ver até pela essa segunda carta, é encontrado o princípio do mal eclesiástico também, né? Que a gente lembra que lá em 1 Coríntios havia a heresia ou a formação de grupos, né? Um dizendo de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. Claro que Paulo usou esses nomes para não usar os nomes verdadeiros lá de quem tava formando os grupos, né? E depois, né, esses que questionavam o apostolado de Paulo e se dizendo até apóstolos e outras coisas mais. Então, isso aí é o princípio do mal eclesiástico, né? A gente sabe que esse é o mal que leva à divisão das igrejas, né, da Assembleia de Deus, do corpo de Cristo, o testemunho, né, na verdade, não do corpo de Cristo, mas da casa de Deus, que é o testemunho aqui nosso aqui neste mundo. Esse mal que foi quem levou a essas divisões todas, né? Uns brigam com os outros, querendo poder, querendo ter a primazia no meio da Assembleia, e aí formando suas divisões e suas cúpulas, vamos dizer assim, eclesiásticas, defendendo seus pareceres segundo o que eles acreditam. Também, então, tinha também, né, o princípio do mal eclesiástico que Paulo também corrigiu ali, né, corrige nessas duas epístolas aí. Algo que eu queria trazer, vamos observar no verso 7, né, que diz assim, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que não sejamos achados aprovados. Então, assim, o que eu percebo é não fazer o bem com o propósito de ser achado aprovado, né? Não está em vista aqui a nossa reputação, né? Mas fazer o bem sempre, né? Fazer o bem sempre, porque para o bem que nós fomos chamados, ainda que, fazendo o bem, nós sejamos por outros considerados reprovados. Mas então tem em vista não o bem de si próprio, né? Não fazer o bem para que sejamos assim, né, considerados aprovados, sejamos vistos pelos homens como aprovados, né? Mas fazer o bem por fazer o bem pelo Senhor, porque como crentes, né, nós somos chamados a fazer o bem sempre, né? Não com o propósito de assim ser considerados como aprovados, como ele diz aqui, né, com temor, não com temor de que sejamos encontrados reprovados, né, mas com esse propósito mesmo de fazer o bem, com o propósito da edificação, né, até estava dizendo mais cedo com os irmãos, quando a gente conversava e antes de iniciar o estudo, né, dessa questão de proeminência, né, porque o que nos diferencia, né, mesmo daquele que é ímpio, né, às vezes as pessoas, poxa vida, mas as pessoas não conseguem entender, eles não têm compreensão, ou têm determinado tipo de atitude, nos colocar no lugar do outro, porque, assim, o que nos diferencia daquele que não conhece a verdade? É a verdade, né? Aquilo que nós recebemos por graça e que não cabe glória alguma a nós, né? Se fosse possível remover isso de nós, e que não é possível, obviamente, retirar aquilo que nós temos, essa posição que nós temos em Cristo, em nada nós éramos, né, não seríamos iguais àqueles os quais ainda não conhecem o Senhor. De igual maneira, em relação aos irmãos, né, obviamente, objetivando esse bem comum, né, mas obviamente sem nos esquecer da questão do julgamento primeiro de nós mesmos, né, os quais nós devemos exercitar no julgamento próprio, mas tendo em vista também a santidade da casa de Deus, né, que requer, obviamente, a ação da Assembleia, né, como já foi dito aí, né, um irmão em falta. E aí Paulo traz aqui algo que ele tratava esses falsos com rigor, né? Assim como o Senhor Jesus também, vendo aqueles vendilhões no templo, né?
Então, irmãos, é tudo pela verdade, né? E pela verdade nós devemos sim, né? Nos posicionar, né? E o julgamento primeiro próprio, mas o julgamento também que é devido, e tendo em vista a santidade da casa de Deus, não a nossa santidade, né? Mas a santidade que é devida à casa de Deus. Pensando um pouquinho desse versículo 11, né, que os irmãos já discorreram aí também, só ajustar a câmera aqui, para não cortar minha cabeça. Vou ler aqui, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A gente sabe que a unidade do corpo, irmãos, né, que é o corpo de Cristo, ela é mantida por Deus, né? E não somos nós que mantemos a unidade do corpo, mas nós somos responsáveis, né, por mantermos a unidade do Espírito. Isso a gente vê lá em Efésios 4, né? Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não tem como, irmãos, a gente crescer, né, nessa perfeição aqui que os irmãos escorreram, sem que haja paz, né, na assembleia, né, no meio de uns irmãos. Não tem como a gente crescer sem a paz, né? E interessante que Paulo fala isso aqui, né? Seja todos de um mesmo parecer. Aqui ele não discorre muito sobre como, né, a gente deve ser, né, de fato, assim, de um mesmo parecer, né? Como é isso na prática? Nesse mesmo capítulo de Efésios, né, Efésios 4 que eu li, antes desse versículo aí que ele fala da paz, né, que a gente deve preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ele diz no versículo 2, né, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. A gente vê aqui três características, né, humildade, mansidão e longanimidade, né. Longanimidade a gente nos fala de paciência, né, e tem humildade e mansidão. A gente conhece a humildade, né, nos dias de hoje, né, a humildade aqui que fala da Bíblia, ela é bem mais ampla do que a que a gente conhece. Né? A gente vê humildade, aquela pessoa que é humilde ali, que ela não é desprovida de alguns, né, de bens materiais, né, pessoa pobre, uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, né, uma pessoa que carente, né? Às vezes a gente vê nesse sentido, né? Humildade, ou também aquela pessoa que não se reconhece melhor que as outras, né? De fato, humildade é isso. Mas essa humildade vai além disso também, né? Porque a humildade que a gente vê aqui, né? E a mansidão nos fala de a gente se portar de maneira com que a gente não fira as outras pessoas. Isso é mansidão, né? Eu me importo de uma maneira que eu não vou ferir meus irmãos e outras pessoas, né? Então, isso é mansidão, isso é uma pessoa mansa. Humildade diz respeito a gente suportar uma pessoa que não é mansa. Aquela pessoa que ela fere né, com a palavra. A gente sabe que a palavra é uma figura uma das figuras da palavra de Deus, né, é a espada, né? Então a pessoa pode nos ferir com a espada, pode nos ferir, né, pela a própria como é que a gente pode dizer? A própria característica própria da pessoa, né? Tem pessoas que são mais explosivas, né? Tem pessoas
que elas são mais, né, como eu posso dizer, a personalidade da pessoa é mais forte, né, e às vezes quando a gente está começando, né, nos primeiros passos ali da fé, a gente ainda, né, traz muitos resquícios daquele velho homem, né, a gente ainda não aprendeu, né, que de fato é ser manso, né. Então, humildade diz respeito a isso, né, a gente suportar, né, essa falta no irmão, né, que ele ainda não aprendeu a ser manso. Então, vai mais além do que a gente, né, apenas não, né, não nos reconhecermos que nós não somos de fato nada, né. Paulo até exorta a gente em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler na versão internacional aqui, irmãos, que dá um melhor entendimento assim, né, não foge da doutrina, que diz assim, no versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, a gente deve nos colocar numa posição inferior aos nossos irmãos, né? Esse é o vínculo, né? A gente vai começar, né, a estar suportando. Isso nos fala do amor, né? O amor é o vínculo, né, que deve nos unir. Então, pensando nisso também estava lá em Colossenses 3, né? Fala um pouquinho disso também. Capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler até o versículo 15, né? É uma exortação bem pertinente para nós. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, isso aqui é humildade. Isso aqui é humildade. Aqui não está falando de pecado, né, eclesiástico, pecado doutrinário, pecado moral. Essas coisas devem ser julgadas, né? Pontuando. Essas três características que eu disse aqui são aquelas que devem ser julgadas pela Assembleia, se o irmão persistir nelas. Mas isso aqui que está falando em Colossenses 3 está falando justamente dessas ofensas, né? Do irmão que, às vezes, ele, né, tem um temperamento mais forte e, às vezes, ele te ofende ali e em nós, a nossa carne, é querer trocar de volta, né? Fogo cruzado. Mas não, a gente deve perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Isso é humildade. Isso é a humildade que a gente deve trazer para dentro das coisas do Senhor. Não só nos reconhecermos inferiores, né, nos colocarmos numa posição inferior aos nossos irmãos, mas também suportar, né, essas coisas que às vezes o irmão ainda não teve entendimento, ainda está, sabe, né, naquele impulso ali da carne, porque todos nós passamos por isso um dia, né, irmãos? Então, isso é humildade. Ele vem no versículo 14, né? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, ou o elo da perfeição, né? O Mário até comentou isso, né? O elo, o que é um elo, né? Aqueles gomos da corrente que ligam uma coisa na outra, né? Então, a gente deve estar, né, unidos, né, nesse elo de amor, né, visando sempre a paz, para então, assim, a gente poder crescer nessa perfeição, né? E no versículo 15 ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e seja agradecidos, né? Então a gente vê aqui que a paz, né, acima de tudo, né, surgiu uma questão na Assembleia. A gente não, quem deve encaminhar nossos corações, né, é a paz, né? Então, tipo assim, surgiu uma questão aqui, a gente não vai fazer confusão, a gente deve sempre ter em mente o quê? Preservar a paz, né?
A gente vai tratar, a gente vai conversar. Se for nesses casos, né, que exige o julgamento da Assembleia, né, que nem a gente já viu anteriormente, né, a gente conversa com o irmão, se o irmão continuar na ignorância, a Assembleia vai ter que julgar. Mas no demais, não. No demais surgiu alguma outra questão, algum inconveniente, algum mal entendido, a gente deve exortar né, a perdoar o irmão, né, aquela ofensa, né, sofrer o dano, né, lá em 1 Coríntios a gente vê também isso, né, quando os coríntios estavam tendo alguma contenda entre eles e eles estavam levando esses casos para os juízes do mundo, né, para tribunais terrenos resolver, quando eles deveriam, né, sofrer o dano. A gente deveria o quê? Né, um irmão ali me passou a perna para trás, não, beleza, né, assim, eu devo perdoar o irmão, né? Não devo levar isso para coisas para o mundo julgar, né? Essas ofensas assim. A gente deve, né, andar com sabedoria e sempre visar isso, né? A paz dentro da Assembleia, né? Sempre visar que o irmão ali, né, é uma extensão de nós mesmos, né? Que é o corpo de Cristo. Então, né, ninguém vai lá e se fere, ninguém é uma, espero que ninguém aqui seja masoquista, né? Mas basicamente é isso. Né? Se agora eu estou falando de mansidão, né? Se eu ajo dessa forma, se eu estou ferindo o irmão, é a mesma coisa de eu estar ferindo a mim mesmo, porque a gente faz parte do mesmo corpo, entendeu? Então não dá para a gente crescer nessa perfeição que está falando aqui, se a gente anda, né, em contendas, né, em desavenças. Não, a gente deve suportar uns aos outros, né, que nem a gente está discorrendo aqui, para só assim a gente crescer nessa perfeição. E o último ponto é ninguém fica perfeito sozinho. Ninguém fala assim, vou me apartar de tudo, agora eu sozinho vou ler a Bíblia e ninguém. A gente cresce, por isso que fala desse vínculo, desse elo, que é o amor, porque o amor que nós recebemos do Senhor agora, que a gente deve manifestar, ele deve ir além de nós mesmos, né? Deve ser algo que é externado. Então, a gente não vai, né? A gente tem a nossa comunhão individual com o Senhor, tem, mas também a gente deve estar, né, em comunhão com os irmãos para a gente crescer nesse aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento mútuo, não é individual apenas, né? Então é a palavra que eu queria deixar, irmãos. O uso de si, né, em se permanecer na fé, e também em se não é que estás reprovado, à luz da certeza da salvação. Esse uso do se aí, com relação à questão da certeza da salvação. Então, esse se aí, qual é o significado, à luz né, da nossa certeza de que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está querendo saber. Tem esse entendimento aí, desse uso do si aí, nesse versículo 5 de 2 Coríntios 13. O irmão pode ajudar sobre esse versículo, né? Quando Paulo está usando o si aqui, é porque no início ele fala de examinai-vos a vós mesmos, né? Versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permanecer na fé. Então, esse exame, né, a gente sabe que esse exame, esse escrutínio de nós mesmos, e só nós podemos saber, né, o que se passa em nossos corações, então é só nós mesmos e o Espírito Santo, né, que habita em nós. O Senhor, Deus, ele, ele conhece os corações, ele sonda e ele conhece os corações, mas eu não posso, eu não conheço e não sondo o coração do meu irmão, né, do outro, então não posso saber. Por exemplo, eu não posso, se não pelas obras que ele demonstra, que o meu irmão demonstra, os seus exercícios de fé, sua caminhada, o que ele faz, eu só posso dizer que ele é um cristão pelas obras dele, né?
a confissão, né, dele de fé e a sua caminhada, aí eu digo que é um cristão. Ele foi, confessou, falou que crê no Senhor Jesus, foi, se batizou e caminha na fé ali, tudo. Então, estou vendo essas obras, aí eu posso dizer que o irmão é um cristão, porque ele fez todos, vamos dizer assim, os rituais ou as ordenanças para entrar nessa esfera de fé do cristianismo, né? Que é confessar ali, né? E também se batizar e depois caminhar nessa fé. Mas qualquer uma pessoa, e a gente sabe disso, porque tanto é que a casa de Deus se tornou a grande casa, a gente sabe que entrou o joio no meio, e o que é que o joio faz? Ele faz essas mesmas coisas aí, confessa, se batiza e faz toda a formalidade de um caminhar cristão. Então, nós vendo, a gente não vê diferença. Nós olhando, a gente não vai ver a diferença entre o joio e o trigo, né? A gente não vai ver essa diferença. Só quem conhece é o Senhor. Então, Paulo está exortando aqui os coríntios a fazer esse exame, né, para ver se eles realmente, e quando ele fala aqui na fé, né, ele está falando de toda a, vamos dizer assim, a doutrina, né, que é dada aos cristãos, né, à igreja. A gente vê isso lá em Judas, quando Judas fala assim, Epístola de Judas, logo no início aqui da epístola, ele fala assim, no verso 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, me parece que Paulo está exortando eles a fazer esse exame, se eles estavam nessa fé, né, que uma vez foi dada aos santos, né, por quê? Pelo apóstolo Paulo, os profetas, os apóstolos lá do início da igreja, né, deram essa fé, que é todo vamos dizer assim, o corpo de doutrina, sã doutrina, que foi dada para a igreja, né, principalmente através do ministério de Paulo. Então, Paulo aí está exortando eles examinar, né, fazer o exame deles mesmos aí, e ver se eles estão realmente nessa fé que Paulo, né, estava ensinando a eles, e os apóstolos, os profetas lá do Novo Testamento, né, principalmente Paulo, se eles estavam nessa fé. Porque se não tivesse, já estava reprovado. Se não é que já está reprovado, ou seja, se eles não estão nessa fé, já estavam reprovados. Mas Paulo está mandando eles examinar. Então, aqui me parece que nessa situação aqui não está falando da questão da salvação, da alma, né, que é pelo crer no Senhor Jesus Cristo, e assim ser salvo, mas está falando mais dessa questão da fé, em termos desse corpo de doutrina que foi dada à igreja, né, todo o conhecimento que foi dado à igreja através do apóstolo, principalmente através do apóstolo Paulo aí, para nós seguirmos, né. O Wesley falou bem lá de Judas, né? Quando Judas fala, os exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, fala justamente desse corpo doutrinário, né? Dessa doutrina que a gente tem agora em mãos, né? Graças ao Senhor, foi dada pelos apóstolos, né? Mas aqui nesse versículo, eu creio profundamente assim que ele esteja falando acerca da salvação, porque ele fala assim: eu não sabais quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, né, que é o Espírito Santo dele que habita em nós. E esse Espírito Santo que habita em nós é justamente o selo que nos garante essa salvação, né? A gente vê lá em Efésios 1:13. No versículo 21 do capítulo anterior do 2 Coríntios, né, capítulo 12, Paulo fala assim, vou ler a partir do versículo 20. Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não querereis, que de alguma maneira haja
pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. E agora, nesse capítulo que a gente está, né, no versículo 2, ele diz, já anteriormente o diz, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os demais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Então, aqui eu vejo particularmente Paulo dirigindo esse versículo 5 justamente a esses irmãos aqui, né, assim, essas pessoas que cometeram todos esses pecados, que são uma característica de pessoas que não têm a salvação, né? Porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, e quando a gente peca, né, e a gente acaba entristecendo o Espírito, né? A gente vê isso lá em Efésios 4, versículo 30, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Também é, novamente, o Espírito falando aqui, né, dessa garantia da salvação. Então, vejo essa exaltação aqui bem pertinente para os dias de hoje, né, onde que há joio, né, aí em nosso meio. Falo da cristandade em si, né? Não falando de ninguém aqui, não, mas é que a gente deve se examinar, né? Realmente eu criei? Realmente eu creio no Senhor Jesus Cristo, né? Porque se a pessoa anda dessa forma, né, em pendências, invejas, né, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, né, em fornicação, desonestidade, isso aí não é característica de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, né? Porque quando a pessoa crê no seu Jesus Cristo, né, ela tem, né, agora o Espírito de Deus habitando no seu corpo, né? E o Espírito de Deus vai batalhar contra a carne, né? A gente vê lá em Gálatas, né, que o Espírito Santo batalha contra a carne, né? E vamos até lá ler essa parte lá, né? Está em Gálatas 5:17, se não me engano. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a gente tem aí o Espírito Santo aí que a partir do momento que a gente errar, né, ele vai pesar na gente. Aí o que pode acontecer conosco, né? A gente pode continuar a querer persistir no erro. Isso fala aí de uma falta de comunhão nossa com o Senhor. Aí a gente só vai entristecendo o Espírito cada vez mais, inibindo a ação dele em nós, até um ponto que Deus pode até nos tirar desse mundo, né? Trazer a morte para nós, né? Porque não estão dando testemunho. Mas o Espírito, ele vai agir. Ele vai pesar em nós, os verdadeiros crentes, né? Quando a gente errar. Então, a gente tem esse né? Com toda, assim, fazendo uma analogia, a gente tem esse mecanismo, né? Como se fosse um sensor falando para a gente, ó, tá errado. Então, se esses irmãos continuam nisso aqui, eles deveriam provar a si mesmos se realmente eles estão na fé, né? Se realmente eles creem no seu Jesus Cristo. Se realmente o Espírito Santo está habitando neles. Né? Porque eles não estão dando prova de que são verdadeiros cristãos, né? E Paulo, né, chegando lá, ele até fala, né, que poderia usar daquela autoridade que o Senhor deu a ele, né, que era para edificar, mas ele poderia usar essa autoridade também para corrigir. Então, assim, isso fala de algo individual, irmão. A gente olhar para nós mesmos, né? Ou seja, aquelas pessoas que andam, né, que falam assim, eu sou cristão, mas está aí no mundão aí fazendo tudo. Não, a gente não vai julgar ela lá, né? A gente não julga ninguém, você está salvo, você não está salvo. A gente não faz isso. Mas a partir do momento que a pessoa está entre nós,
E ela fala, mas está lá no mundão e tá querendo estar aqui dentro também da comunhão com o santos, aí não, aí a gente julga. Né? E aí essa pessoa deve se julgar também para ver se realmente ela está com. Se ela realmente creu no Senhor Jesus Cristo. Então eu vejo dessa maneira esse versículo aqui, irmãos. Esse início do verso 3 aqui, eu creio que ajuda a dar mais clareza na pergunta do irmão, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Então, eu vejo que Paulo usa aqui, uma vez mais de ironia, para esses que estavam duvidando da autoridade apostólica de Paulo, porque se Paulo, né, era mesmo um instrumento de Deus, um homem escolhido por Deus para a missão de trazer e de levá-los ao evangelho como ele fez, se eles duvidavam dessa palavra, se eles duvidavam de Paulo como instrumento, eles deveriam então se examinar. Né? Então, se vocês duvidam do que eu falo, ou seja, se vocês colocam em xeque a mensagem do evangelho que eu trago, então vocês precisam se examinar. Será que vocês permanecem mesmo na fé? Então provai a vocês mesmos, cada um, a provar, porque uma vez que eles se levantam e não reconhecem as palavras de Paulo como algo divinamente revelado, né, eles estão duvidando não só mais de Paulo, mas da mensagem que ele está trazendo. É por isso que ele diz, então vocês devem se examinar. Caiu a. Se a mensagem, por exemplo, é comum nos dias de hoje a gente ver as pessoas que elas obedecem, se predispõem a obedecer a palavra naquilo que convém a elas, né? E aqui a gente vê, avançando um pouco mais, né, Paulo fala de abnegação, né? Então, quando ele fala aqui em fraqueza, né, que estive em fraqueza, ele coloca aqui porque nos regozijamos de estar fracos, né? Porque quando a gente fala de abnegação, ou seja, não vale a minha vontade, não quer impor a minha vontade própria, o meu raciocínio, porque nas coisas do Senhor não vale o que eu penso, não vale o que... irmão, a gente se pega com costume, né? Eu acho, eu sei, né, que os irmãos quando usam, às vezes eu também uso, né? Eu procuro evitar isso. Eu acho, eu penso, né? Na verdade, nós não achamos nem pensamos nada, né? E aqui eu estou dizendo, irmãos, não é porque às vezes de forma descuidada a gente até fala assim, né? E quando o irmão fala, não significa que o irmão esteja falando dele, né? Mas assim, não vale o que eu penso, o que A, B ou C, né? Vale o que a palavra fala, porque a palavra é autoridade, né? Eu nada sei, né? E por isso que a gente deve estar fundamentado na palavra. E aí, quando ele fala de abnegação, que é renunciar à minha própria vontade, ao meu raciocínio, ao pensamento humano, né? Então, assim, porque só assim o poder de Deus se manifesta através das nossas vidas. O poder de Deus só pode ser manifestado, né, quando o meu eu sai de cena. Né? Então, assim, eu não vou impor o meu querer, não cabe ao crente, que nem aquela questão, né? O dia um irmão falou assim, não, mas o crente tem direito, né? Nós não temos direito algum, né? E às vezes a pessoa questiona, como já aconteceu, né? Assim, irmão, mas por que eu não fui ainda recebido? Eu quero ser recebido. Eu não tenho nada na minha vida que impeça de ser recebido à mesa, meio que exigindo como um direito de estar, né, à mesa. Então, até aproveitando os irmãos aqui que estão aguardando, né, que já fizeram o seu pedido aqui e não foram ainda recebidos, não significa, irmãos, que há algo errado na sua vida, né? Mas, ao seu tempo, o Senhor, né, ele vai agir
através da vida dos irmãos que estão à frente da Assembleia, né, cuidando das coisas, das questões da Assembleia, ao seu tempo o Senhor vai comunicar o coração destes, né? Então, assim, eu sempre falo, irmãos, não significa que tenha nada que se oponha, mas uma vez que não tenha nada, o Senhor vai comunicar a esses corações a fim de que sejam recebidos. Mas eu quero firmar mais a questão da abnegação, né? Somente quando a vontade nossa, né, e à medida que a nossa vontade própria, ela se, removida das nossas vidas, é que o poder de Deus se manifesta. É por isso que Paulo tinha prazer nas fraquezas, não que Paulo gostasse do sofrimento, porque o sofrimento nenhum de nós gostamos, irmãos, né? Eu gosto de sofrer, não existe tal coisa, né? Mas assim, nessa fraqueza, desse dizer não, de esvaziar de nós mesmos, né? Eu lembrei agora do Senhor em Filipenses, né? Quando ele fala que ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele não, né? Paulo escreve ali, né? Que ele se esvaziou, né? Paulo, por exemplo, poderia, diante desses falsos mestres aí, e a gente sabe que as pessoas ali em Corinto eram, né, eram muito eruditos, pessoas com muito conhecimento, né? E Paulo poderia debater com eles, sabe? Assim, no mesmo nível, mas ele preferiu ir até aqueles irmãos, não pela sabedoria humana, né? Mas ele procurou apresentar a Cristo, né? Esse evangelho pelo poder de Deus, que eles fossem firmados na verdade, né? Então, e aí ele abre mão de tudo aquilo que ele poderia debater, que ele poderia contestar, né, do ponto de vista humano, segundo a sabedoria humana, que é algo também que era presente ali na cidade de Corinto, e obviamente os irmãos ali, que muitos tinham também, gozavam, né, de erudição, gozavam de conhecimento, de sabedoria, de filosofia, mas essas coisas, elas não têm lugar nas coisas do Senhor, né? Então, vale nas coisas do Senhor a palavra dele, né? Não a nossa palavra. E aí, quanto mais a gente caminha e a gente se esvazia das nossas presunções, né, do nosso conhecimento, não, irmãos, eu acho isso, e eu penso aquilo outro, né? Então, assim, se vem alguém e traz algo que é estranho a sã doutrina, né, e aí a gente precisa mesmo de falar, a gente precisa de exortar, porque a nós foi confiado essa palavra, e a nós como ministros, de cuidar e zelar por essa palavra, a fim de que a verdade possa prevalecer, não a questão de opiniões pessoais. Nós temos opiniões pessoais acerca das coisas do mundo, né, do meu trabalho, de decisões minhas que diz respeito à esfera nesse mundo terreno. Quanto às coisas do Senhor, né, só vale aquilo que está escrito, né? É basicamente isso que eu ia falar. Só para complementar aí uma questão da dúvida do irmão aí, né? Ele falou se está relacionado com a certeza da salvação. Assim, mano, até algo que às vezes a gente encontra de vez em quando, a gente tem irmãos, né, no sistema, né, enfim, que tem a salvação, creram de fato no Senhor Jesus Cristo, só que eles não desfrutam da certeza da salvação, né? Então, não quer dizer que eu só vou ser aprovado se eu tiver certeza da salvação. Não sei se é essa a dúvida sua, né? Mas a gente tem irmãos que têm a certeza que têm a salvação, né? Creram no Senhor Jesus Cristo, né? Mas por causa da doutrina, né? De todo lixo doutrinal que saiu do homem, não saiu de Deus, igual o Cássio falou aí, né? Não saiu da palavra, né? Esses irmãos estão presos, né? Nesse sistema e não gozam dessa certeza, né? Então, a gente ter a certeza da salvação é um gozo, é um prazer, é algo que nos encaminha, nos move, né? Cada vez mais próximo do Senhor, né? Porque a gente reconhece o que Ele fez, né? É um amor que constrange. E quando a gente não tem essa certeza, a gente vive numa amargura. Isso impede até a gente de crescer.
mas não quer dizer que esses irmãos não são salvos, né? Então, só esse ponto que eu queria falar aqui, irmão. Aqui nesse versículo 5 aqui, né, eu vejo que ele está falando justamente desse, né, até usei esse exemplo de como se fosse esse mecanismo, né? Não só acerca da salvação, mas justamente dessa obra que o Senhor ainda está fazendo a gente, né? De nos acusar quando a gente peca, né? O Espírito Santo ele vai, né, vai estar batalhando contra a carne. Então, nesse sentido aqui, né? Então, só esse ponto aí que eu queria adicionar aí no meu comentário.